do Ministério da Educação, obtidos com exclusividade pela Globo News por meio da Lei de Acesso à Informação, apontam: 44 das 64 universidades federais do país registraram cortes em seus orçamentos. Entre o primeiro semestre de 2016 e o mesmo período deste ano, houve uma queda de quase 250 milhões de reais nos repasses do MEC às universidades. A PEC do teto dos gastos foi aprovada. A votação acabou agora há pouco e por 53 votos a proposta foi aprovada. Bom, a gente vem enfrentando várias, na verdade, dificuldades desde o ano de 2016, a partir do impedimento que foi colocado à ex-presidente. E de lá para cá, o país, além de uma crise financeira que em larga medida é tensionada pelo mercado, evidentemente, nós temos uma crise como gostam de dizer os mais conservadores, de confiabilidade, né? Mas mais ainda uma crise de confiança política, né? Essa instabilidade política que nós vivemos nos últimos 2 anos, que tem deixado o Brasil sangrando, digamos assim, né? E que tem deixado e permitido ou feito a brecha, digamos assim, para discursos extremamente perigosos do ponto de vista das garantias individuais e também das garantias coletivas e dos alcances que já foram produzidos. Eu estou falando aqui na área da ciência no nosso país, em particular das ciências humanas, que são sempre as primeiras aí, com certeza, a serem atacadas por esse tipo de discurso. Então, assim, como é que a gente pode, como é que eu estou vendo essa realidade? Nós temos um cenário bastante nebuloso para os próximos anos na nossa universidade. Estou tomando a UDESC como referência. É deplorável, né? Lastimável, essa política pública de cortes, né? Possíveis cortes. Né? Isso para as ciências humanas é dramático, porque muitas vezes é uma das poucas oportunidades que você tem de formação para além do currículo escolar normal. Tá? Eu tenho esperança, pelo menos isso, né, de que essa situação possa ser revertida e que essas bolsas possam ser, essa situação possa ser reconsiderada. O CNPq, que é quem dá as bolsas de iniciação científica, não anunciou ainda nenhum corte de bolsa de iniciação científica, assim, especialmente. Né? O corte maior e mais dramático são as bolsas da CAPES, que são as bolsas que atendem a mestrado e doutorado, que foram avisadas que a partir de 2019. É muito difícil e acredito que a gente está ainda num momento, né? A gente está em setembro de 2018. Ainda há muita coisa por decidir no Brasil, o cenário não está definido. Então, o anúncio de cortes não é novidade, também não é uma coisa de hoje. As ameaças de cortes, tanto na CAPES como no CNPq, elas acontecem há alguns anos. Ciência e tecnologia no país não são valorizadas enquanto políticas públicas, mas a gente precisa entender que ciência e tecnologia compõem ou são fundamentais para o desenvolvimento de uma nação e para o entendimento de que ciência é uma demanda social. Então é preciso que a gente construa pelo menos esse valor ou esse apreço pela ciência. Mas os cortes, eles não são de hoje. Obviamente a situação é muito mais alarmante agora que CAPES e CNPq já definiram que se o orçamento continuar eles não terão como pagar as bolsas do próximo ano, de 2019. Então, se a situação não se reverter, o baque para o trabalho dentro das universidades
para todos os trabalhos de pesquisa, grupos de pesquisa que levam muito a sério a pesquisa no país, vão sofrer drasticamente. E vão sofrer diretamente os alunos e os bolsistas, né, que obviamente são sempre a ponta mais fraca e mais frágil dessa relação. Bom, eu atualmente sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em História aqui na UDESC, pelo PPGH. Sou bolsista CAPES Demanda Social, que é uma fundação do Ministério da Educação, né, do governo federal. Eu acredito que essa bolsa tem um papel fundamental na minha vida, assim como de todos os estudantes que recebem esse benefício aqui na UDESC e, enfim, diversas outras pós-graduações do Brasil. Tendo em vista que ele caminha pelo caminho da permanência estudantil, assim como as bolsas de iniciação científica aqui da UDESC, as bolsas de apoio discente, as bolsas de extensão e etc. Né? Permanência estudantil que é fundamental para que o estudante consiga se manter na universidade e consiga concluir o curso, que muitas vezes acontece, né, em cargas horárias integrais, você precisa ficar o dia todo na universidade e tal. Então a bolsa ela é um auxílio que vem para que a gente consiga realmente permanecer na universidade. É muito importante para a gente enquanto estudante, sobretudo os estudantes da classe trabalhadora e etc. Né? Eu vejo com bastante preocupação atual, no dia de hoje em particular, quando vejo o resultado da eleição do dia de ontem e os dois candidatos que passaram para o segundo turno no nosso estado, em Santa Catarina, são dois candidatos muito pouco ou nada comprometidos com a garantia do repasse do duodécimo. Né? Os dois já declararam que pretendem, um diz que pretende rever todos os contratos e o repasse do duodécimo, e o outro disse que é absolutamente contra a garantia de duodécimo, que as pessoas vão ter que fazer, as instituições terão que fazer planejamento, e aí vai soltando o recurso na medida em que esse planejamento é apresentado. Isso é uma falácia, na verdade, para dizer que vai deixar as universidades à míngua, pelo menos é o meu ponto de vista. Cortar investimentos em ciência, em tecnologia, é uma burrice, porque um país só se desenvolve com conhecimento. E quem investe em conhecimento é o governo, não é o mercado, não é as empresas. Quem tem que investir em produção de conhecimento é o governo, porque é interesse do governo e do Estado desenvolver o seu país. Então, não investir agora em pesquisa, em educação, significa não investir num futuro melhor para todos.